Olá, sejam todos muito bem-vindos. Professor Robertson na área e faço parte do Matemática Real, canal voltado para você que está se preparando para os concursos públicos, Enem, Institutos Federais e que tem dificuldade em matemática básica. Aqui veremos os principais conteúdos de matemática básica. Então, se você se enquadra nesse perfil, este canal é para você. Se você não é um inscrito do canal, faço o convite para que se inscreva, ative o sininho das notificações de novos vídeos e deixe o seu like. Sem mais delongas, vamos à próxima aula. Nessa aula iremos realizar operações de adição, subtração, multiplicação e divisão de frações. Transformar um número misto em fração imprópria e vice-versa. E resolver problemas envolvendo frações. Vem comigo! Então, quando nós falamos de adição e subtração de frações, vamos analisar dois casos. No primeiro caso, quando as frações têm o mesmo denominador. Na adição ou subtração, adicionamos ou subtraímos os numeradores e conservamos o denominador comum, que é o caso da letra A. 47 onzeavos mais 4 onzeavos. Então, vou resolver. O primeiro caso me diz que eu vou adicionar, no caso aqui é soma, os numeradores. Então, vai ficar, deixa eu botar aqui 47 sobre 11 avos, mais 4 sobre 11 avos. Então, vou somar os numeradores, 47 mais 4. E vou conservar o denominador, já que é comum nos dois, 11. Então, 47 mais 4 vai me dar 51 sobre 11. Aí, posso simplificar, resolvendo aqui o MDC. Como o MDC vai me dar 1, então já está como fração redutível e já está simplificado. Então, na adição ou subtração, nesse caso aqui na letra A do meu exemplo, eu adicionei duas frações, nós somamos os numeradores e conservamos o denominador. Na letra B, quando recai no segundo caso, quando as frações têm denominadores diferentes. Na adição, subtração, nesse caso subtração, reduzimos as frações ao menor denominador comum. E em seguida, adicionamos ou subtraímos, no caso vou subtrair, os numeradores, conservando ao menor denominador comum encontrado. Então, na letra B, nós temos que, primeiramente, reduzir as frações ao menor denominador. Então, vou calcular o MMC, do 2/3, do 3 e do 2. Então, vamos fazer aqui um breve rascunho. Vamos separar aqui para a gente poder calcular. Então, vou calcular o MMC do 3 e do 2. 3 e 2. Então, vou colocar aqui. Reparem que 3 e 2 são primos, né? Então, o menor primo possível divisível por 2 é o 2. Então, aqui dá 3 e 1. Aqui vai dar 3, 1 e 1. Então, o resultado, 2 vezes 3, 6, que é o valor do MMC. Então, vou reescrever aqui a fração 2/3 menos 1/2. Aí, o que nós vimos na redução? Nós vamos pegar o 6, vou olhar para essa fração aqui, vou achar uma fração equivalente que tenha o denominador 6 e aqui também uma fração que tenha denominador 6. Então, eu vou pegar na primeira fração o 6 e vou fazer a divisão pelo denominador, que é 3. Então, vai ficar 6 dividido por 3, 2. Então, aqui vai me dar resto 0. Então, esse 2 eu vou multiplicar com o numerador. Então, 2 vezes 2, 4. Então, o numerador é o 4.
4/6. A mesma coisa vai valer para a segunda fração. Vou pegar o MMC, 6, vou dividir pelo denominador, que é 2. Vai me dar 3, 3 vezes 2, 6. Resto 0. Aquele 3 que eu acabei de encontrar na divisão, eu vou multiplicar pelo numerador, que é 1. Então, 3 vezes 1, 3. Então, eu vou colocar 3, que é uma fração equivalente a 1/2. E aí, nós recaímos no primeiro caso. Temos aqui duas frações com denominadores comuns. Então, vou repetir o denominador, 6. E vou fazer a subtração, que cai no primeiro caso. Na adição ou subtração, adicionamos ou subtraímos. Então, vamos subtrair os numeradores. 4 menos 3, encontramos 1/6. Então, aprendemos aqui, com esses dois exemplos, a somar e subtrair frações ou com denominadores iguais ou com denominadores diferentes. Toda fração imprópria que não seja parente pode ser transformado em número misto, composto de parte inteira e parte fracionária. Para transformarmos a fração imprópria 23/4 em um número misto, devemos entender que o quociente da divisão vai ser a parte inteira. O resto da divisão é o numerador da parte fracionária e o divisor é o denominador da parte fracionária. Então, vamos indicar aqui 23 dividido por 4. Então, na questão aqui, o quociente é a parte inteira. Então, vamos chegar à divisão. 23 dividido por 4 vai me dar 5. 5 vezes 4 vai me dar 20. Para 23, sobra 3. Então, o quociente é a parte inteira. Então, 23/4 eu posso escrever como sendo o 5, que é a parte inteira, lembrando que o 5 é o quociente, então isso aqui vai ser a parte inteira, é a parte inteira, que eu vou colocar na minha montagem, 5. Vou colocar aqui 5. E o numerador, o resto da divisão, melhor dizendo, o resto vai ser o numerador da parte fracionária. Então, 3 aqui vai ser o numerador da parte fracionária. Então, vou colocar aqui o número 3. E o 4, que é o divisor, vai ser o denominador da minha parte fracionária. Denominador da parte fracionária. Fracionária. Então, está aqui o número 4. Então, 5/3/4 é o meu número misto procurado. Isso aqui é chamado de número misto. Número misto. Então, o número misto, ele é composto de parte inteira e parte fracionária. Agora, se eu tiver o número misto, e se eu quiser transformar em fração imprópria, o que eu vou ter que fazer? Reparem na minha figura. Aqui eu tenho exatamente a representação do 23/4. Aqui eu tenho um inteiro, que vai representar a fração 4/4. Um inteiro, 2. Isso aqui, na verdade, é um inteiro. É uma fração aparente, né? Aqui eu tenho 2, 3, 4, 5 inteiros. Então, ao todo, eu tenho aqui, vamos destacar, 5 inteiros. Toda essa parte aqui representa 5 inteiros.
Vou botar aqui o número 5. Só que, se eu contar quantas partes foram pintadas, eu vou encontrar 20. Repare aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4. 5 vezes. Porque eu tenho 5 inteiros. Então, quando eu for montar a minha fração imprópria, o que eu vou ter que fazer? Você vai pegar a parte inteira, 5, e vai multiplicar por 4, que vai me dar exatamente as partes que foram pintadas. Ao todo, eu tenho 20. Mas eu tenho 3 aqui embaixo. Eu tenho 3 pintados aqui. Na verdade, essa fração representa 3/4. Só que eu tenho 3 partes pintadas. Então, aqui eu vou somar com 3. E embaixo, divido por 4. E aí eu faço a conta. 5 vezes 4, 20. Somado com 3. E aqui embaixo, dividido por 4, vai me dar a fração imprópria 23/4. Nós vamos aprender, então, a fazer multiplicação de frações. Para multiplicarmos 2 ou mais frações, basta multiplicarmos os numeradores entre si e os denominadores entre si. Simples assim. Então, temos aqui 1/2 vezes 5/8. Então, vou multiplicar os numeradores. 1 vezes 5. E o denominador, 2 vezes 8. Então, 1 vezes 5 me dá 5. 2 vezes 8, 16. Será que essa fração é a fração irredutível? Se calcularmos o MDC, vamos fazer aqui rapidamente. 5, 16. Bom, é divisível por 2, porque o menor primo possível dividido por 16 é o 2. Divisível por, porque 16 é par também, Não vou destacar, porque é fator comum apenas do 16, então 5 e 8. O 8 continua sendo par, então é por 2, 5 e 4. Continua sendo por 2, 5 e 2. 2, 5 e 1. E aí, como 5 é primo, 5, 1 e 1. Reparem que eu não circulei nenhum número. Portanto, o MDC do 5 e 16 é igual a 1. Eles são primos entre si. E essa fração já é uma fração irredutível. Bom, quando falamos de multiplicação, muitos problemas de matemática envolve essa questão do D, da preposição D. Então, 4/5 de 2/3. Apareceu a preposição D. Essa preposição representa multiplicação. Então, posso reescrever 4/5 multiplicados por 2/3. Então, vou multiplicar os numeradores. Então, aqui ficaria 4 vezes 2, e embaixo 5 vezes 3. 4 vezes 2, 8, e 5 vezes 3, 15. Se calcularmos o MDC do 8 e do 15, também vai dar como resultado 1. Então, já é a fração irredutível. Então, para multiplicarmos 2 ou mais frações, basta multiplicarmos os numeradores entre si e os denominadores entre si. O numerador, o resultado da multiplicação, o numerador, a fração que representa o produto, será a multiplicação, o produto da multiplicação dos numeradores, e o denominador será a multiplicação dos denominadores. Muito bem. Para dividirmos 2 frações, basta multiplicar a primeira fração pela inversa da segunda. Qual é a fração inversa? A fração inversa é quando você inverte o numerador pelo denominador. Então, vamos lá. Então, a primeira fração, basta multiplicar a primeira fração. Então, vou repetir aqui. A primeira fração é meio. Vou multiplicar pelo inverso. O que é denominador passa a ser numerador. Então, aqui vai ficar 6.
o que é denominador passa a ser o numerador. Perdão, o que é numerador passa a ser o denominador. Então, aqui é 1. Então, essa aqui, o 6 sobre 1, é a inversa de 1 sobre 6. Então, na divisão de frações, você pega a primeira fração, troca a operação de divisão para a multiplicação, que fique bem claro essa mudança, tem que trocar, e de divisão passa a multiplicar pelo inverso da segunda. É só você trocar. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vem para baixo. Agora vou aplicar a multiplicação de frações. Então temos aqui 1 vezes 6, o numerador, e embaixo 2 vezes 1. Então 6 em cima, dividido por 2, eles são múltiplos, então vai me dar como resultado 3. Então vimos nessa aula multiplicação e divisão de frações, um assunto bem tranquilo e importante no estudo das frações. O primeiro problema envolve a questão 16 do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro, 2019. Em um campus do Colégio Pedro II, foi realizada uma pesquisa para saber quais eram as redes sociais preferidas por 180 estudantes, com idades entre 9 e 15 anos, sendo que cada estudante deveria citar uma única rede. Os resultados apontaram que 1/4 desses estudantes preferia utilizar o Facebook, 1/3 o Instagram e o restante dos entrevistados preferia utilizar o Twitter. A fração que corresponde à quantidade de estudantes que declararam preferência pelo Twitter é, então, aqui temos uma fração própria, na verdade, duas frações próprias. Nós temos que somar o quantitativo de Facebook, aqueles que preferem o Facebook, o Instagram e o Twitter, e a soma dessas frações próprias tem que dar 1 inteiro. Então, a conta é bem simples, então vamos fazer aqui 1/4. Então, a conta vai ser 1/4 mais 1/3 mais uma fração que eu não sei, que eu vou chamar aqui, vou botar aqui um ponto de interrogação, tem que dar exatamente 1 inteiro. Então, somando frações aqui, aprendemos que temos que encontrar frações equivalentes que tenham o mesmo denominadores. Vamos reduzir ao menor denominador e aí facilita muito a nossa vida. Então, vamos calcular o MMC do 4 do 3, que é o primeiro passo. Então, 4 e 3. Faço aqui a minha linha na vertical. Bom, menor primo divisível por 4 é o 2, já que 3 é primo. Aqui vai me dar 2 e 3. 2 e 3 são primos. Então, aqui vai dar 1 e 3. 3, 1 e 1. Bom, então, meu MMC vai ser o produto de 2 vezes 2 vezes 3, que é igual a 12. Esse 12 eu vou dividir pelo 4. O resultado eu multiplico com 1. Então, vamos só montar aqui a minha fração equivalente. Então, aqui temos uma fração equivalente, denominador 12, a fração equivalente a 1/4. Aqui uma fração equivalente a 1/3 com denominador 12, já que o denominador, o MMC, deu 12. Aqui a fração que eu vou encontrar tem que ter denominador 12. E o resultado é 1 inteiro com denominador 12, então já sei que aqui é 12 sobre 12. Muito bem, então vamos pegar o 12, que foi o resultado do MMC, vou colocar aqui embaixo, e vou dividir pelo 4. Então, 12 dividido por 4 me dá 3, porque 3 vezes 4 é 12, para 12, resto 0. Então, esse 3 eu vou multiplicar pelo 1. 1 vezes 3 vai me dar exatamente 3.
Então está aqui a fração equivalente. Agora eu vou pegar o 12 e dividir por 12, ou por 3, perdão, né? Então 12 dividido por 3, então 12, vou dividir por 3, vai me dar 4, menos 12, resto 0. Então esse 4 eu vou multiplicar pelo numerador da segunda fração, então 4, e aqui vai me dar 4, aí facilita, né? Olha só. Então temos soma de frações com o mesmo denominador para dar um inteiro. Então 3 mais 4 vai dar 7. Para 12 faltam 5. Então aqui vai ser 5. Então qual a fração que corresponde à quantidade de estudantes que declararam preferência pelo Twitter? A resposta está aqui. A fração 5/12. Vou destacar aqui a resposta. Então 3/12, que é uma fração equivalente a 1/4, preferem Facebook. 1/3, aqui no meu caso 4/12, prefere o Instagram, já que são frações equivalentes. E 5/12, que é o restante dos entrevistados, prefere utilizar o Twitter. Então a opção letra C. Então essa questão aqui foi a questão 16 do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro, 2019, envolvendo aí soma de frações. O segundo problema envolvendo frações é uma questão do IFES, Instituto Federal do Espírito Santo, 2019. 2 amigos, Kaká e Juju, compraram um pacote fechado com várias unidades de balas. Kaká retirou 4/7 destas balas. Do total que restou no pacote, Juju retirou 8/9 e ainda sobraram exatamente 6 balas no pacote. Quantas balas havia no pacote fechado? Então aqui temos que prestar muita atenção, porque vai envolver alguns cálculos de soma, subtração, multiplicação. Então vamos lá. Na primeira retirada, Kaká, do total, Kaká retirou 4/7. Então vou colocar aqui na primeira retirada. Então na primeira retirada, os 2 amigos, Kaká retirou, dos 2 amigos, Kaká retirou 4/7 do total, que eu não sei. Deixa eu botar aqui 4/7 do total. Muito bem. Depois dessa primeira retirada, vamos colocar aqui embaixo, depois da primeira retirada, qual é a fração que representa essa sobra? Você vai pegar nós podemos pegar um inteiro. Então, para a gente determinar quanto sobrou, nós vamos pegar um inteiro e subtrair com 4/7, porque foi retirado 4/7. Bom, aqui qual é a conta que nós vamos fazer? Um inteiro representa a fração 7/7, que é um inteiro. Aqui 4/7 é pegar um inteiro, dividir em 7 partes iguais. Um inteiro é você pintar, né, todas as 7 partes. Então seria 7/7 menos 4/7. E aí temos 3/7. Então, vamos entender aqui o problema. Tínhamos aqui um pacote inteiro que representa um inteiro. Foi retirado por Kaká 4/7. Então sobrou, depois da primeira retirada, 3/7. Na segunda retirada, qual foi a fração que representou a segunda retirada? Porque do total que restou, isso é muito importante, do total que restou, que foi a fração 3/7, Juju retirou 8/9. Então, a segunda retirada, vamos ver qual a fração que foi retirada. Foi retirada aqui, olha só, 8/9 do que restou. Restou 3/7. Então, 3/7
vezes 8/9. Esse é o cálculo que nós vamos fazer. Que foi retirado 8/9 de 3/7. E vimos na parte de operações de multiplicação que aquela preposição de representa multiplicação. Então, aqui temos 3/7, ou 8/9 de 3/7, que foi retirado. Então, a gente vai calcular exatamente aqui. Vamos chamar a atenção para uma coisa. Eu posso fazer a conta, depois simplificar, ou daqui, nessa multiplicação, eu já posso simplificar de forma direta. Por quê? Porque temos aqui no numerador e no denominador múltiplos. O 9 é um múltiplo do 3. Então, ó, se eu dividir diretamente o 9 pelo 3, vai me dar 3. E o 3 dividido por 3 vai me dar exatamente 1. Então, eu posso simplificar dessa forma. Então, no numerador vai ficar 1 vezes 8. E embaixo vai ficar 7 vezes 3. Então, eu posso simplificar dessa forma quando as duas frações, a operação que estiver envolvido aqui, as duas frações for a operação de multiplicação. Isso não vale para a soma, por exemplo, e para a subtração, tá certo? Então, 1 vezes 8, 8. E 7 vezes 3 vai me dar 21. Então, vamos resumir aqui o que aconteceu até o momento, né? Foi retirado 4/7, depois foi retirado 8 sobre 21 avos. E ainda sobraram exatamente 6 balas. Essas 6 balas representam uma fração, que a gente vai tentar descobrir. Então, vamos montar aqui como ficou. Então, temos 4/7, então 4/7, mais a fração da segunda retirada, que foi 8 sobre 21 avos. Temos que descobrir uma terceira fração, que eu não sei. Isso aqui vai representar um inteiro. Bom, nos deparamos novamente com duas frações com denominadores diferentes. Então, a gente vai calcular o MMC. Reparem que o MMC de números em que são múltiplos, o resultado é o maior deles. Tá certo? Então, o MMC do 7/21 vai ser exatamente 21. Vamos só aqui colocar do lado para vocês verem. Ó, 7 e 21. Então, o menor primo divisível por 7 ou por 21 é o 3. Já que 21 é divisível por 3. Então, é 3. Então, vai ficar 7, 7. E aqui o 7 é primo. 7, 1 e 1. Olha lá. Então, 3 vezes 7, 21. Deixa eu até colocar aqui de forma mais... Então, o MMC vai ser exatamente 3 vezes 7, que é 21. Então, isso aqui é muito importante, tá? Quando vocês se depararem com dois denominadores em que um é múltiplo do outro, então o MMC vai ser sempre o maior. Então, daqui, o que eu posso concluir? Vamos colocar aqui do lado, ó, as frações equivalentes. Então, aqui vai ser um denominador 21. Aquela segunda fração, eu já sei que vai ser a própria fração, já que é 21 também, ali é 8. A terceira vai ser um denominador também 21. E a resposta é um inteiro com o denominador 21, que eu já sei que vai ser 21 sobre 21. Bom, 21 dividido por 7, se você fizer a conta, vai dar exatamente 3. Então, aqui eu vou multiplicar por 3. 4 vezes 3 vai me dar 12. Então, 12 mais 8, 20. Para chegar a 21, falta exatamente 1. Então, isso aqui é a fração que representa aquelas 6 balas aqui. Já que a pergunta é quantas balas havia no pacote, quer saber o total. Então, o que a gente pode pensar? Eu vou pensar da seguinte forma. 1 sobre 21, vou botar aqui embaixo,
representa 6 balas. O total é aquela fração 21 sobre 21. Então, é só olhar para a fração aqui inicial. 1, se eu olhar para o numerador, para chegar a 21, eu posso multiplicar por 21. Se eu multiplicar desse lado aqui, eu posso multiplicar também 21 daqui. Então, o que eu tenho aqui? Eu posso concluir dessa observação, ó, vou concluir que 21 sobre 21 vai representar 21 sobre, ou 21 vezes 6, que é o total de balas que havia no pacote, que vai dar exatamente 126. Então, quantas balas havia no pacote fechado? A resposta é a letra C, 126 balas. Então, essa foi a questão envolvendo aí frações do Instituto Federal do Espírito Santo, 2019. O terceiro problema envolvendo frações é uma questão do Instituto Federal de Tocantins, 2018. Mariana recebeu 1/3 da metade da herança que vovó Boazinha deixou. E Mário recebeu 1/8 da terça parte da herança. A fração que representa o valor que Mariana e Beto receberam juntos. Então, essa aqui é importante. O valor que a fração que representa o que Mariana e Mário receberam juntos da herança da vovó Boazinha é... Então, vamos lá. Mariana recebeu 1/3 da metade. A metade é 1 sobre 2. Então, 1/3, ou melhor, meio de 1/3. Então, aqui, ó, a metade de 1/3. Tá aqui. E Mário recebeu, então, a parte de Mário, isso aqui é a parte de Mariana. Mário recebeu 1/8 da terça parte. Então, 1/8 da terça parte. No caso, seria 1 sobre 3. Então, recebeu 1/3 da metade. Então, a metade é meio. Então, 1/3, 1,5. Mário recebeu 1/8 da terça parte. E eu quero saber quanto vai dar essa soma aqui. Porque ele quer saber quanto eles receberam juntos. Então, aqui a multiplicação, na verdade, é uma expressão que vai envolver multiplicação e soma. Na expressão, quando nós estivermos diante de uma expressão numérica, primeiro resolvemos a multiplicação. Bom, então aqui temos 1 vezes 1 no numerador. Então, vai ficar 1 vezes 1. E embaixo, 2 vezes 3. Mas aqui também, bem simples, 1 vezes 1. E embaixo, 8 vezes 3. Então, aqui vamos dar 1/6. 1/6 mais 1 sobre 24. 1 sobre 24. Então, diante de uma soma de frações, denominadores diferentes, então temos que reduzir ao menor denominador. Reparem que 24 e 6 são múltiplos. Então, eu posso garantir que o MMC vai ser 24. Então, aqui eu vou multiplicar, vou encontrar a fração equivalente, vou botar aqui embaixo, só para indicar. Então, essa fração eu vou colocar como denominador 24. Para isso, eu vou multiplicar por 4 e no numerador também por 4. Então, aqui vai me dar 4 24avos. Ali eu vou repetir 1 sobre 24. Então, a fração que Mariana e Mário receberam juntos vai ser a soma dessas duas frações. 4 mais 1, denominador 24, resposta 5 sobre 24. Portanto, é a opção letra D.
Espero que você tenha gostado dessa aula. Se não entender algum problema, alguma resolução, volte ao vídeo. Bons estudos e até a próxima.